Graça e paz do Senhor Jesus, amados. Bom dia a todos. Louvado seja Deus. Nós estaremos ouvindo um louvor nesse momento, enquanto você vai entrando aí. Hoje, quarta-feira, dia abençoado pelo Senhor. E temos a oração da busca hoje à noite, né? Oração de revestimento com a nossa bispa, com os irmãos que participam também, todos, né? Bispo Edson, pastora Silvana, Bispo Carlos, todos os pastores que têm estado presentes. Pai do Senhor, pastora Vera, Deus abençoe aí, abençoe o Bispo Dário, abençoe o pastor Fábio, Adriana Rios, Deus abençoe, representando lá Lins, né? Nossa amada, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês que vão entrando. Eu vou pôr um hino para a gente poder estar abrindo o coração para manhã de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Ouça aí a paz, paz que vai entrando aí, Deus abençoe, nossa amada Alcione Assunção, Deus abençoe, representando Vila Irosa, Deus abençoe, amado, pastor Edson, missionária Dulce, todos vocês que têm sido aí dedicados, serva e missionária do Senhor aí, dedicados esses anos. Deus te abençoe, amada. Paz, Adriana Flávia, Deus abençoe, diaconisa, serva do Senhor. Obrigado, a paz. Vão lá pondo seus pedidos, agradecimentos, sua vitória. Resume aí que eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Você vai vir? Não, só vou ver o louvor que eu fiz. Aí não canta esse hino tão lindo. Amém. Esse hino, benção que a bispa está falando, que é uma benção. E vai entrando aí, glórias a Deus. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Cura para a Débora, em nome de Jesus. Nossa amada Valquíria, irmã Valquíria Mota, nossa diaconisa, Deus abençoe a irmã em nome de Jesus. Deus abençoe, amada. Aleluia. Existe vida, Senhor, em ti. Daí. Cléucio, Cura, Cassandra, Lucas, Mateus, Rafaela, são nomes aí dados ao Senhor. Em nome de Jesus.
Deus abençoe você que vai entrando, participando. Deus ministra vida para nós, em nome de Jesus. Cassandra, Deus abençoe, amada. Ainda vida, Senhor. Maravilhas, tem dado vida ao teu povo. Existe vida. Ainda existe vida aí. Coisa linda, né? Jesus tem ministrado vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem ministrado para todos nós. Eu vou pôr aqui o microfone. Veja se está ouvindo bem. Dá um joinha assim para mim para saber que tá boa a voz. Se estiver bem aí, avisa para mim aí com joinha. Meus amados, hoje é quarta-feira, já foi dado joia aí, obrigado. Então a voz está boa. Meus amados, hoje nós temos o culto de revestimento às 20 horas, vamos estar ali nos revestindo, dobrando os joelhos, vamos nos reunir. Nós estamos com frio, mas está gostoso, né? Precisava da chuva, glória a Deus, em tudo damos glórias a Deus. Deus abençoe aí, pedindo aí por Cléucio, né, e família, irmã Cassandra, vai pondo aí seu pedido. Deus vai, Pedro, Divina e Érica, olha que tá bom, irmã Adriana Flávia, tá, joinha, vai botando seu pedido. Talvez você também tenha alguma vitória que você possa contar ao Senhor, dizer assim, olha, tive cura, tive um escape financeiro, tive uma provisão, uma libertação, salvou alguém, né? O objetivo dessa manhã de oração é que haja salvação também, né? Então, convide os amigos para participar, receba uma oração. O que me alcançou foi orações. A minha sogra orou muito por mim, né? Já descansou no Senhor, bênção de Deus. Deus deu tempo, Deus atendeu. São coisas, as formas de Deus nos atender, ela é graciosa, é nisso que a palavra diz, em tudo dai graça, quer dizer, sabendo que Deus foi amoroso, cuidou, zelou e guardou, porque também a promessa é que para nós estejarmos com Ele. Priscila Vaz, Deus abençoe aí, representando a Bahia, né? Bahia do Brasil, aí dos irmãos, né? Que benção, irmão Bebeto, irmã Priscila, Deus abençoe vocês aí, representando aí todo o povo da Bahia, também o Dedibá, também nossos irmãos. Deus abençoe a todos, vai a paz do Senhor para toda a Bahia, em nome de Jesus. Também Minas, Ceará, São Paulo, todos os irmãos que participam. Deus abençoe. Nós vamos lembrar que sexta-feira teremos o culto com o Bispo Edson, na palavra, no culto, né, estar com ele, um culto maravilhoso de libertação e cura. Então ele deu um tema de esperança, Deus deu uma palavra para ele de esperança. E nós estamos no tempo da gente lembrar da esperança. Então achei maravilhoso, o Espírito Santo nos dá um tema de esperança. Então sexta-feira, 20 horas, eu convido a você a estar conosco, e também 9 horas da manhã com o Bispo Carlos, uma benção o trabalho, Pastor Júnior, uma benção o esposo, todos participando, né, da manhã com Deus, olha que coisa linda, né? 9 horas da manhã, culto de celebração no domingo, culto de adoração, né, e de agradecimento à família, às 19 horas também. Então, 9 e 19 horas no domingo, estamos aí. E a gente tem os cultos de orações todas as manhãs, lembrando, de 8 às 9, que nem terminou ainda há pouco, a oração da manhã com a nossa missionária Simone, missionária Valda, diaconisa Yara, estão lá dedicando todas as manhãs a uma dedicação de oração, de clamor, de intercessão pelas nossas vidas, pela igreja, pelos irmãos. Enquanto você trabalha,
você recebe a oração. Cobertura de oração pela igreja, para todos nós. Isso é uma benção, né? Todas as manhãs de 8 a 9. Só que isso é local, né? E presencial, não temos live nisso. E às 10 horas eu estou aqui na live para alcançar. Quem sabe Deus entra na tua casa, como entrou na de Zaqueu, entre na sua vida e você está precisando de Jesus, como eu precisei, preciso, e estamos dependentes dele pelo seu amor, sua graça e misericórdia. Mas eu quero, agora, amados irmãos, para não tomar muito tempo de vocês estão aí presentes, João 4, dar uma palavra e fazer uma oração. Enquanto você abre, eu vou orar. João 4, 19. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, o Nazareno, o Cristo, o Cordeiro de Deus, traz, Senhor, a palavra aos nossos corações, Senhor, para que possa curar, restaurar, libertar, Senhor, nos ensinar, nos orientar, Senhor, para que possamos ter força e fé caminhando contigo. Que a palavra chegue àqueles que necessitam de te conhecer, Jesus. E que haja salvação, que haja perdão, que haja, Senhor, possa achar graça a teus olhos, a todos, Senhor, porque todos estávamos desgarrados, necessitados de ti. Espírito Santo, vai até os confins da terra com esta palavra e fala aos corações em nome de Jesus. Amém? Então, João 4, versículo 19, nós vamos falar a verdadeira adoração, é o título. A verdadeira adoração tem título que fala verdadeiro adorador, ou verdadeira adoração, a mesma coisa. E o 19 diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, e quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ela disse, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Até aqui. Coisa linda, né? As Escrituras, a palavra de Deus, ela é algo assim tremendo. Eu agradeço a Deus por 30 anos. Ao ler a Escritura Sagrada, eu leio com sinto muita graça de Deus, sinto muita orientação do Espírito Santo. Eu me lembro que quando eu cheguei para o Senhor, que o Senhor me alcançou, eu falei para minha esposa, eu ia para o centro e deixava lá na porta da igreja, depois ia buscar. E ela ia falando aos poucos, dizia assim, olha, o pastor pregou isso hoje, na palavra, dizia, então lê para mim aí. E ali ia lendo. E ali Deus, quando me alcançou, eu dizia para ela, eu ia para a igreja, o pastor pregava e eu não entendia aquilo. Eu dizia, porque não estava pronto, né? Porque a água, quando entra na cisterna, ela se não está rota, não está furada, ela recebe a água. Né? Mas eu estava roto, né? Estava sem o Espírito Santo, então você não entende, você entende uma letra, palavras, mas ao léu. E eu dizia para ela, eu não entendi nada do que ele pregou, ele falou tanta coisa, aí você não quer ler aquela palavra para mim? E ela lia, e eu ficava ouvindo, e um dia eu cheguei, aí me converti direitinho, falei para o pastor, eu queria entender essa escritura.
queria entender a palavra. E ele disse uma coisa para mim que eu aprendi até hoje. Ele disse, olha, você primeiro entenda Jesus. Então tenta entender o livro da lei. Entenda o livro da graça. E ele falou, tem os 4 evangelhos, tem as cartas, vai lendo aqui. Eu falei assim, mas eu leio, eu não entendo nada. Ele disse, leia, porque a palavra, ela é alimento, ela é pão vivo e água viva. E ela vai entrar no teu espírito, e ela vai se armazenar. E o dia que Deus te aprontar, te limpar, e chegar a hora, Ele te revelará a palavra. Eu achei aquilo lindo. Ele era muito sério, mas muito amoroso no ensinar, assim. E eu ouvi aquilo, falei, então tem que ler. E passei a ler só o Novo Testamento. Ele disse, o velho, você não vai entender nada agora, porque ele fala do novo. Então, quando você estiver o novo, você entenderá o Velho Testamento. Então, conhecer a Jesus é melhor. Por quê? Porque nós estávamos no mundo, a gente dizia, eu conheço a Jesus. Eu também dizia, conheço a Jesus, não, já tenho Jesus Cristo, eu já tenho. E crismado e tudo, né? Ia no espiritismo, isso, aquilo. Então, eu dizia, eu já tenho. Mas ele disse para mim, você não tem. Você não tem Jesus, você precisa conhecer Ele. Então aqui acontece um fato, Jesus, nós sabemos, eu não vou ficar lá no poço e nem na água viva, eu vou ficar agora na adoração. Essa é uma parte que Jesus acrescentou à vida da mulher. Ela agora entendeu que tem que ter água viva e que a sede tem que ser saciada no Espírito, mas ela não entendeu que ela estava falando com o Salvador. E com ele próprio. E ela começa a perguntar. Então ela faz a pergunta. Porque os judeus diziam assim, olha, e o ponto era, de principal de encontro, Jerusalém. Então vinham de todos os lugares, de todos os povos e nações, a adorar em Jerusalém. Porque só ali tinha um templo para ser adorado. E Jesus, ele vai falar da graça. A graça, ela é após a cruz. A graça, não, mesmo ele estando na terra, ainda não era realizada, ainda não estava a realização de Deus da graça. Porque ele tinha que vencer a morte. Então a morte, ela está representada pelo véu. O que nos separava de Deus era o pecado. E o véu que estava no templo, ele simbolizava que para chegar no lugar santo dos santos, você entrava até o lugar santo, que é o local de adoração, de oração, e só poderiam passar dali para lá os sacerdotes. Por quê? Por causa da separação do pecado. Então o véu representa a separação entre Deus e o pecado. O homem pecador, porque o pecado nos separava de Deus, então não permitia. Se chegássemos com o pecado diante do Senhor, seríamos fulminados, porque não tinha o intercessor. E o intercessor, ele iria cumprir. Então ele está ali, 100% homem, falando com aquela mulher samaritana, e ela dizia, Senhor, nossos pais adoraram neste monte. Nossos pais, e vós, entretanto, dizeis, que ele está falando para o judeu, ele é judeu, e ela está dizendo, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. O que ele está falando? Ele está dizendo, a salvação, ele vai completar, a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque precisava do Salvador. Talvez você está ouvindo essa mensagem, está dizendo, mas eu tenho Jesus. Eu também dizia, e achava que tinha. Mas precisamos de Jesus, ele é o único que nos leva ao Pai. Então, quando completasse, o local de adoração era aquele, somente aquele, Jerusalém.
porque eles entendiam, eles compreendiam o Deus Altíssimo, só estava na espera da vinda do Salvador para que completasse a graça. E ali estava ele falando com ela. E ela disse, mas eu sei. Ele disse, mas vem a hora. E já chegou. Quando ele diz já chegou, porque estava naquele momento em que ele ia passar pela cruz, que ele ia vencer na hora que Jesus está na cruz. Ele diz, Pai, tudo está consumado. Quando ele diz esta palavra, e já perdoou, né? Ele diz, perdoa, eles não sabem o que fazem, porque ele sabia que aqueles que o traíram, aqueles que eram sacerdotes e que não andavam corretamente, vai um alerta aí para nós que estamos na obra, vai um alerta para aqueles que Deus ungiu, né? E ele sabia que aqueles homens que estavam vendidos, que estavam acoplados ao império e que eram sacerdotes, ele sabia, ele pediu perdão por eles, pediu perdão pela toda a humanidade. Ele disse, mesmo os agressores, porque os soldados eram mandados, então eles entendiam o que falavam. Ele dizia, olha, esse negócio de um rei, esse negócio de um Jesus que veio para salvar, e eles querem dominar a gente vai ser doido. Então o soldado batia, fazia, talvez até sem, creio eu, né, sem nenhuma intenção própria, mas por entendimento errado. E aí Jesus pediu perdão por eles, falou, Pai, que coisa linda, né? Perdoa, eles não sabem o que fazem. É muito difícil a gente perdoar pessoas que não fazem mal, não é fácil para ser humano nenhum. Diz assim, dá a outra face, foi o que Jesus falou, não é fácil. Mas ele suportou as nossas dores, ele tomou sobre si o nosso jugo, ele pagou os nossos pecados para que nós recebêssemos o perdão. Então, quando ele vai acontecer algo extraordinário, agora o marco da humanidade vai ser virado, né? Vai sair, vai virar o marco da lei, que tem que ser cumprida, não desfeita, mas vai entrar o marco da graça, que pela graça você cumpre a lei, que pela graça você está vivendo a lei, que se viver pela graça você obedece à lei. E isso vai agora acontecer. Então ele diz na cruz do Calvário, Jesus diz assim, Pai, tudo está consumado. Quando ele fala essa palavra, o véu que separava do templo o altar do Santo dos Santos, ele tinha base de 10 centímetros, segundo a história. Não era um véu fininho, que a gente entende aqui no Brasil como a palavra véu como uma coisa fininha, realmente, mas não é essa forma, era o véu que separava o templo, então o lugar santo dos santos, e ali só entrava o sacerdote. Então tinha 10 centímetros de espessura, e 10 centímetros foi rasgado de alto a baixo na hora que Jesus disse, Pai, tudo está consumado. O véu se abriu de alto a baixo, dizendo, agora você pode entrar na presença de Deus. É aquilo, o pecado que impedia, Jesus puxou sobre si. Jesus, para aquele que busca ele, o pecado capital, que nós estávamos como ovelhas desgarradas, quer dizer, todos pecaram, todos foram destituídos da graça de Deus. Quando eu entendi isso, eu falei, eu tenho que servir, eu servia ao que eu acreditava, eu ia com toda a força, eu não media distância, eu não media chuva, eu não media nada para servir o que eu acreditava. Que eu queria buscar, eu sentia sede, eu dizia, não pode ficar a humanidade desse jeito. Eu pensava isso, às vezes não falava para ninguém, mas era o que eu pensava, eu dizia, não pode o homem viver, desaparecer, tão de repente, sem nada, assim vira umas minhocas,
E eu dizia, isso não é possível isso. Então aquilo ruía na minha alma. Eu não vim para Jesus, eu não fui alcançado por Jesus apenas por ser alcançado. Não, eu ruía, eu nas madrugadas, eu da minha forma falava com Deus. Eu dizia, Deus, não pode ter tanta maldade desse jeito. A pessoa desaparece, a pessoa vai para dentro da terra e acabou. Acabou aquilo, desaparece da vida da gente. E a gente fica sem saber o que é. A gente aprende muitas coisas, diz assim, vamos à igreja. E aí chegamos lá, adoramos aquilo, ou aquilo outro, ou coisas, ou a gente aprende que com aquela imagem, ou com aquela coisa, a gente está adorando, está pedindo intercessão, está pedindo socorro, e vai aprendendo aquilo. Mas a sede de querer Deus, como tinha essa mulher, porque os samaritanos não tinham parte com os judeus, e nem no templo poderiam entrar. Então ela estava dizendo para ele, olha, eu não sou permitido entrar, eu sou ímpia, é considerada como ímpia, sem acesso a Deus, e aonde se adorará? Porque os nossos pais disseram, é aqui em Jerusalém, porque Deus deu um lugar de adoração para que o povo, mas agora vem a graça, e ela está ali, ele diz, eu sou o que falo contigo. Aleluia. Jesus, irmão, Jesus, ele estava ali, ele disse, olha, daqui a pouco, ele diz uma palavra, ó, mas vem a hora e já chegou. Versículo 23. Vem a hora e já chegou. Porque ela está, mas cadê? Eu sei que o Senhor disse que adoraria aqui, mas ele disse, mas sou eu que, ele fala, vem o Messias, ela está esperando também, ela sabia, ainda ela sendo gentia, ela sabia da história do Messias, e ela tinha sede de querer Deus, e acreditou em tantas coisas, e acreditou em tantas portas que entrou, se socorrendo, querendo falar com Deus, mas não encontrava, e ela está ali, está Jesus em sua frente, dizendo para ele, sou eu o que fala contigo. Olha, a hora vem e já chegou. Ele estava dizendo, eu estou aqui e vou cumprir daqui a pouco. Quando eu passar por aquela cruz, eu vou vencer o império da morte, eu vou pisar a cabeça da serpente, eu vou pisar o demônio que destrói, que traz destruição, né? Porque pessoas se destroem, porque pessoas morrem subitamente, porque pessoas dizem assim, mas é a vontade de Deus. Não, Deus não tem prazer. Eu gosto de um versículo, né? E eu li uma vez para um homem armado com a arma na mão, na igreja, ele entrou na igreja, no começo da obra, ele entrou na igreja, entrou para assaltar, e eu falei para ele, assim, olha, eu vou tirar a palavra, você não vai puxar, você não vai atirar em ninguém, você não vai assaltar ninguém, e ele até que grande, né, mas eu estava revestido do poder de Deus, eu não tive medo, e eu fui para perto dele, eu não agredi nem nada, mas eu usei autoridade, e eu falei com ele, olha, você não vai atirar aqui em ninguém, você não vai sair uma bala desse revólver. Sabe, eu tive uma autoridade grande que era de Jesus, e eu falei, você precisa saber que Deus salva as pessoas, e que você não pode ficar desse jeito, e que ele morreu para isso, para te salvar também, e ele ficou assim apavorado quando eu comecei a falar, e eu falei, ele morreu por você, rapaz, e você não tem que fazer isso, você tem que buscar para ele te ajudar, e ele vai te ajudar. E ele pegou, ficou olhando, e eu falei, senta aí em nome de Jesus. Ele sentou, e Jesus amarrou ele na cadeira, uma coisa que só você vendo, quem viu, e tem pessoas ainda na igreja que testemunhou isso, quem viu, ele parecia amarrado, ele não conseguia sair da cadeira, né? E ele queria mexer na arma, não conseguia, e eu dizia, você está amarrado no nome de Jesus. E eu falei, Deus vai te dar uma palavra, e a palavra que saiu para ele foi, Deus não tem prazer na morte dos que morrem, mas convertei-vos e vivei. Aquele moço, quando ele ouviu essa palavra que eu li, ele falou, eu tirei a palavra na hora, eu abri a Bíblia, e falei, Deus vai falar contigo. E quando eu fui ler, era Deus não tem prazer na morte dos que morrem. Convertei-vos e vivei. Quando eu vi isso, até eu me
me espantei, eu falei, nossa, a palavra veio, e ele olhou para mim assim, e ele falou assim, tá bom, tá bem. E eu falei, então você sai daqui, mas se converta. E ele pegou, falei, ninguém vai te fazer nada. Tinha policiais dentro da igreja que vieram, eles estavam civil, vieram. Eu falei, não, não. Só falei assim para ele não saber que era, né? E eles ficaram quietos. Eu falei, espera. E eu peguei e falei com ele, você vai sair daqui, vai para sua casa, mas a partir de hoje, tu vai se converter. Sabe, entrega esse negócio do crime. E tinha um carro do lado de fora da igreja, que saiu cantando pneu, recebeu ele. Falei, meu Deus, que coisa, né? E ele, mas foi tudo para salvar ele. Então Jesus veio para essa obra, a obra da graça. Em todo lugar se deve adorar. Uma coisa que, para não alongar muito, é especial, diz assim, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus se apresentou na forma de teofania, o próprio Deus, forma de teofania, não para todo homem, mas para alguns que ele deu missão. Depois, orientando a vinda do Filho para resgate da humanidade. Agora está ele ali falando, está ele ali, ele próprio falando com aquela mulher que era gentia, impedida de adorá-lo e não o conhecia como nós não conhecíamos. E aí ele cumpre e ele diz, vou para o Pai, João 14. Mas não vos deixarei órfão. Se eu for, vos prepararei lugar para que vós estejais comigo também. Mas não vos deixarei órfão. Estarei convosco até a consumação do século. Que coisa linda, irmão. E aí ele passa a estar em espírito. A palavra diz aqui, porque Deus é espírito. E o apóstolo João teve a revelação que eles esperavam só o homem andando, mas não esperava que dali para frente Deus estaria presente em todos os lugares que o adorassem. Então, não tem só. Então, hoje nós temos igrejas em todos os lugares, mas quando você ora na sua casa, ele está presente. Quando você anda, caminha para ir para o trabalho, ele está presente. Ele passou a estar presente. Deus está em nós. E nós nos reunimos porque a igreja é o poder, a autoridade de Cristo que Jesus venceu para ali, junto também, adorarmos, intercedermos, para que os infernos caiam por terra, mas aonde nós estarmos adorando, clamando e dizendo, Deus, eu sou teu filho, em nome de Jesus, nos ajuda, ele está presente porque ele é Espírito e ele está onisciente, onipresente, presciente em todo o lugar. E aquela mulher se maravilhou, isso fez com essa mulher entendesse. Ela já entendia que ele era um profeta, mas não entendia que ele era o Salvador. Ela entendia que ele era um homem que tinha dom da revelação de Deus para o conhecimento da vida da pessoa, mas não entendia que ele era o próprio Senhor. E agora ela entende. E ela sai pregando, sai anunciando. Eu encontrei aquele que se falava, ele se chama Jesus. Nós encontramos, irmão, eu e você encontramos, e você que ainda não encontrou, nesse dia de hoje, nessa mensagem, eu quero dizer para você, encontre, aceite Jesus aonde você estiver, dobre teus joelhos e vá a uma igreja, não fique sem igreja, não entenda esta palavra que Jesus deu, que ele é Espírito e que nem em Jerusalém e em todo lugar se adoraria, mas não é um sozinho. O próprio Jesus também venceu pela igreja e disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Por quê? Porque o cordão, a palavra diz em Eclesiastes, o cordão de 2 dobras, não vou falar o versículo todo, o cordão de 2 dobras poderá ser partido, mas de 3 será resistido. Então, Pai, o Filho e o Espírito Santo, que só um, em nós, temos toda a autoridade, toda a graça, todo o poder, e quando adorarmos Jesus Cristo, tudo o que pedir ao Pai em meu nome,
ele vou lhe considerar. Então, nós vamos orar agora. Você está aí, Deus é Espírito, Ele está. Não pense, você pode estar dentro de uma cadeia, você pode estar, moça, você pode estar dentro do prostíbulo, ou você mesmo, moço, às vezes você caiu, né, na vida que você não queria, e você está aí, e dizendo, às vezes está chorando, dizendo, mas eu não queria isso, e você não queria mesmo. E você é amado do Senhor, você pode dizer assim, mas apóstolo, o senhor ama um homossexual? Amo. Jesus te ama para você ser resgatado. Prostituta, Jesus te ama. Drogado, mas eu tenho drogas. O outro, eu roubo, eu matei. Não tem problema, Jesus Cristo veio para lavar os teus pecados, desde que você o aceite como o único e suficiente Salvador e se batize nas águas para uma nova criatura, para o arrepender, que você tenha consciência de dizer, Jesus, leva os meus pecados e me dê graça para me viver. E Ele vai te dar. Eu tenho certeza que aquele bandido, aquele homem assaltante que saiu de perto de mim, ele parecia ter 1,90 m, mais ou menos, que eu me lembro, eu sou pequeno, 1,67 m, eu olhava ele para cima, eu tenho certeza, ele se quebrantou, ainda que ele estava com a adrenalina de matar, com demônios, eu repreendi o demônio na vida dele, e o demônio ficou amarrado, e ele se aquebrantou, e ele parou para pensar, e eu fui falando a palavra, eu disse, olha, Deus falou contigo, Ele não tem prazer na morte dos que morrem, que você tirou vida, que você quer tirar, demônio tu não vai tirar mais, você, meu filho, falei com ele. Falei com o demônio e falei com ele, porque quem faz essa obra é o adversário. Às vezes você está aí na prostituição, nas drogas, envolvido, matou, roubou, só quer roubar, não quer trabalhar, diz, mas nós vivemos na pobreza, na miséria. Não, Deus, Jesus vai te guiar para você alcançar também. Deus deu para todos, tudo para todos, vai te dar oportunidade, Ele vai criar, Ele abre porta onde não tem porta, Ele cria caminhos aonde não tem, porque Ele é o Criador, o que Ele ordenar vai acontecer. Vai acontecer. Eu me lembro que um homem, aquele dia eu chorei muito, porque assim, é algo assim maravilhoso de ver o amor de Deus. E aquele homem entrou na tarde da bênção e disse, eu posso testemunhar? Eu falei, Jesus, eu não sei quem é esse homem, né? E ele falou, posso testemunhar, irmão? Eu falei... Ele falou assim, deixa eu testemunhar só uma coisinha, eu vou falar algo de Jesus. Eu falei, tá bom, e dei, e fiquei atento, não falei Jesus para não falar uma bobagem, né? Ele disse assim, olha irmãos, eu cada vez mais estou convicto de Jesus. Aí aquilo eu me alertei, eu falei, que coisa, e estava cheia a tarde da benção, e ele disse assim, olha, eu estou 2 anos desempregado. Eu quase tirei minha vida, eu fiquei muito triste, eu não tinha dinheiro para nada. Eu falei, ele disse, eu chorava e dizia, Senhor, eu não quero roubar. Era um rapaz forte, alto, de 1,80 m, forte, e ele dizia assim, eu disse para Jesus que eu não queria roubar. Eu não quero roubar, eu vim de família pobre, e eu estou desempregado, onde ia, não encontrava. Falei, Jesus, eu preciso de um emprego. Eu não sei, não estudei, sofri a vida toda. Ele falando, então você vai ver que Deus pode fazer para você. De repente você está aí já no ponto assim, eu vou acabar com a família, eu vou acabar com a minha vida. De repente você está aí ouvindo essa mensagem, vai chegar a você. E você vai dizer, mas tem jeito? Tem. Jesus é a esperança. Ele disse para essa mulher, sou eu que falo contigo. Eu não sou Jesus, eu sou apenas um homem pecador, mas Jesus, estou te anunciando Ele, que está hoje em espírito em toda a terra, e que se você clamar e disser, Senhor, eu quero dobrar meus joelhos e entregar a minha vida para Ti, Ele vai te alcançar. E aquele moço falou assim, eu já não aguentava mais, eu ia tirar minha vida de tão triste, tão angustiado, eu não tinha um tostão para nada, e olhando para a família, eu falei, eu não vou aguentar isso. E aí ele disse que no domingo, ele pegou o jornal, isso tem 25 anos, mais ou menos, aí ele pegou o jornal e deu uma olhada no jornal, e viu um emprego que dizia assim,
que dizia muitas qualidades para se candidatar àquela vaga. E ele sentiu vontade de ir. Ele falou: Jesus, eu não sei nada de informática, eu não sei, eu não estudei muito, né? Eu até sou letrado. Ele falou: eu tenho primário, mas eu não sei tudo isso, mas eu vou lá. Ele sentiu vontade. Chegou lá, tinha uma fila enorme, todo mundo muito bem arrumado. Ele só estava com uma camisa simples, sem dinheiro, ele não tinha condição de se arrumar tão bonito. Ele disse que olhou todo mundo fino, coisa, aquela fila, e ele, né, disse: vou ficar aqui. Ficou. E quando chegou a vez dele, ele disse que estava quase para o final, ele entrou e um homem de terno, muito bem arrumado, muito bem fez a entrevista com ele. E ele falou assim: você... E eu, como olhou ele simples, né, já falou para ele: você olhou bem o anúncio? Ele falou assim: eu olhei. Ele disse que falou assim: eu achei aquilo lindo. Eu sei detalhes porque eu sou muito bom de guardar história, de perceber as coisas e gravar. E eu peguei, aí ele disse que falou para ele assim: li. Aí ele falou assim: então, você viu as qualidades? Ele falou: vi. Ele falou assim: qual é a qualidade que você tem? Por ele estar simples, ele viu que... Sabe que o entrevistador é um psicólogo, é normalmente uma pessoa formada e tem toda a leitura, né? E disse: olha, você... Ele tinha acho que 24 anos, esse rapaz. Aí você leu direitinho? Ele falou: li. Ele falou: e quais são as suas qualidades? Ele disse assim: eu sirvo a Jesus. E aí ele começou a chorar, falou: irmãos, na hora que eu falei isso, ele disse assim: você serve a Jesus? Ele falou: sirvo, só sei que eu sirvo a ele. Eu não tenho todas essas qualidades, mas eu preciso de um emprego. Ele falou assim: se eu te treinar, te dou um salário um pouquinho menor. O salário é alto para esse cargo. Você tem que ser formado. Ele falou assim: mas eu queria só uma oportunidade. Eu estou sem trabalho, não sei o que fazer. Diz que aquele homem falou para ele: se eu te treinar e eu te der um salário, né, para você aprender e você trabalhar, você que tenha condição, o salário mínimo que ele foi receber na época já era R$2.000, já era um salário alto, porque na época já era 6.000, o salário era de executivo. E aí ele disse que falou assim: mas eu quero. Ele falou: se eu te treinar, mandar uma equipe te treinar, te ensinar, te dar um curso aqui dentro, você é inteligente o suficiente para isso, e depois você vai fazer curso, vai estudar. Ele falou: vou. E o emprego foi dele. Então eu quero dizer, não é porque Deus dá apenas algo material, é que ele vai além, ele ajudou ele, socorreu ele ia tirar a própria vida, ele estava desesperado e ele estava indo na igreja, que a mãe levava quando garoto. Aí ele voltou à igreja e pediu socorro a Jesus. E Jesus o socorreu. Jesus está pronto para nos socorrer, como ele socorreu essa mulher e como ele deu a ela o direito e deu a todos o direito de adorá-lo. O verdadeiro adorador está no corpo, que é a igreja. O verdadeiro adorador teme ao Senhor. O verdadeiro adorador não perde a oportunidade de fazer o bem. O verdadeiro adorador está todos os dias com esperança. Nunca perde o alvo que é Jesus Cristo. Eu quero orar com você, né? Em nome de Jesus. Eu vou fechar a Bíblia. Jesus, Espírito Santo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Assim como tu entrou nas nossas vidas, Senhor, com todas as dificuldades, assim como tu, Senhor, nos socorreu quando estávamos perdidos, quando não víamos saída, Senhor, quando não víamos, Senhor, que parecia que não existia Deus verdadeiro, e não mesmo, porque não te conhecíamos, Senhor. E tu disse: eu sou, eu que falo contigo. Então, Senhor, toca nos corações daqueles que estão necessitados nesta manhã. Talvez está aí ouvindo, Senhor, pode ser uma alma ou pode ser milhares. Senhor, para que possam saber quem deve ser verdadeiramente adorado, de que forma
se adora a Ti, Senhor. Tu diz, Tu és o Salvador, Tu és o Cristo ungido de Deus. Senhor, te peço agora, entra nos corações, entra nos presídios, entra nos prostíbulos, entra naqueles lugares imundos de droga, entra naqueles lugares, Senhor, de sujeira, qual tem violência, tem aquelas casas, Senhor, da luz vermelha, aqueles lugares que só o demônio fica ali, Senhor, maltratando as moças ou os rapazes, Senhor, acabando, destruindo tudo, Senhor, destruindo a dignidade, destruindo tantas coisas, Senhor. Ou quem sabe dentro do presídio porque erraram, tem que pagar pelo erro, mas, Senhor, Tu és o resgatador, Tu és o remidor, Tu és aquele que redime a pessoa do mal. Tu tira, Senhor, a prostituta e, Senhor, faz uma dama. Tu tira o homossexual e faz um cavaleiro, Senhor. Tu tira, Senhor, Senhor, todo aquele que está perdido no crime para ser resgatado, para ter uma nova vida, uma vida digna diante de Ti. Senhor, Tu faz essa obra porque Tu ama, Senhor. Porque Tu ama aqueles que estão perdidos. Essa é a Tua obra, Senhor, é alcançar aqueles, Senhor, quem sabe estão adorando ao adversário, e ali Tu vai e resgata, Senhor, entra no coração desta pessoa. Tu és Espírito e Tu vais, Senhor, por isso é o poder da oração, para que chegue aos corações, Senhor, quem sabe, Senhor, aqueles que estão em guerra, aquele presidente que está em guerra, aquele presidente que levou o ódio, ele mesmo não vai à frente, mas lá morrem inocentes, morre, Senhor, por ódio, querendo tomar o direito, Senhor, por matança. Senhor, Tu entra no coração desse homem e converte, entra no coração dos povos, Senhor, que adoram a tudo, quantos não conhecem, como Tu diz, como aquela mulher diz, nós não sabemos, Tu disse, não, vós não sabeis o que adorareis, mas nós sabemos, porque a salvação veio dos judeus. Tu veio para o que era seu, mas seus não receberam, mas a quantos tantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Senhor. A quem Te ouvir, Senhor, ó Deus eterno, ó Jesus Cristo de Nazaré, Tu és a quem devemos nos curvar e adorar, quem nós clamarmos, Senhor, a Ti, ao Pai, para que nos socorra, para que socorre essa vida, Senhor, que às vezes está lá chorando, não quer, e muitas vezes em desespero quer tirar até a vida, Senhor, ou está destruindo a família, perdeu os negócios, fica em desespero, Senhor. Só quem passa por isso sabe, só quem passa pela dor da perda sabe, ou perdeu o ente querido e sente dor, Senhor. Só Tu pode ter, Senhor, a vida eterna, só Tu pode ter o lugar, Senhor, especial, Senhor, para a salvação. Só Tu tens, Jesus. Tu ofereceu o seio de Abraão para os que Te amam, para, Senhor, como filhos de Abraão, para estarem guardados em Ti. Tu ofereceu o lugar do descanso. Tu ofereceu o lugar da volta a Ti, Senhor, de ter, Senhor, e ter vida eterna. Ó Santo de Israel, alcança, Senhor, vai ao encontro a esses corações. Não vai ser perdida essa vida. Satanás já perdeu essas vidas que estão em destruição. Porque Tu amas, Jesus, Tu resgata, Tu faz mulher nova, homem novo, Senhor, ainda que seja um bandido que tenha roubado ou matado, Senhor, Tu vai e resgata, dá um banho de sangue, lavando, perdoando seus pecados, Senhor, e levando as águas da purificação, do arrependimento, Senhor. Te louvo, Senhor, por esta manhã. Te louvo que Tu alcance as famílias, quantos aqueles que clamam pela cura, Senhor, vai ao encontro, ó Espírito Santo, porque Tu és adorado em todos os lugares, Senhor, que possa ter um adorador, alguém voltado a Ti, Senhor. E Tu entra na UTI, Tu entra no presídio, Tu entra no prostíbulo e arranca e tira o mal, Senhor, para resgatar. Tu dá órgãos novos para curar, porque Tu és o Santo de Israel, Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno, o Filho do Deus vivo, o Filho de Davi. Em Ti está toda a glória, Jesus. Eu oro e Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Às 20 horas estaremos na igreja e amanhã em todas as nossas igrejas nós glorificamos a Deus pelo amor dEle, em nome de Jesus. Deus te abençoe.